sobre Cabo Frio. Senhor. Sim, Senhor. Deixa o céu descer, Pai. Bom dia, povo de Deus. Que devia estar aqui hoje. Que honra. Você tem minuto para me dar? Você tem minuto para ouvir a voz de Deus através da palavra? Nosso tema de hoje é o chamado. Todos nós temos um chamado em Deus, tanto dentro da igreja quanto na sociedade. Final do ano, eu vou ter o privilégio de terminar a faculdade. Vou me tornar uma assistente social. Estou muito feliz por isso. Mas eu quero ser uma assistente social cumprindo o meu chamado, sendo útil na sociedade e na igreja. Qual é o seu chamado? A gente fica nessa dúvida, né? Quando a gente tem encontro com a verdade, encontro com Cristo, não dá para ser o mesmo quando a gente dedicar com Ele, que é o Todo-Poderoso. E eu quero falar um pouquinho de 3 tópicos. Como cumprir seu chamado? Como deve ser quando você descobre, tá, eu tenho um chamado, o que eu faço agora? Né? Abra sua Bíblia. Eu tenho certeza que você conhece esse versículo, Marcos 15, 16, 15. Vamos lá? E por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. Eu e você temos o privilégio de ser chamados. Deus nos chama para servir a Ele. Deus nos convida. Oi, tudo bem? Eu tenho algo com você nessa terra. Oi, tudo bem? Você quer ser minha missionária? Você quer ser minha voz na terra? Vamos lá. E nesses tópicos, até as palavras-chave. O primeiro tópico é sobre obediência. Quando você recebe o chamado, você é fiel ao seu chamado. Quando você recebe, tá, eu tenho chamado missionário, então o que eu vou fazer? Ser fiel até o final. É para que, Senhor? É para estudar inglês? É para ir para uma escola de missões? É para ser treinada na casa pastoral onde você está? E é um privilégio, pessoal, obedecer ao chamado, obedecer ao propósito. Deus sempre chama o homem para cumprir o seu propósito. Mas é necessário passar pelo processo do chamado. Você é chamada hoje, mas você não começa o seu chamado amanhã. Existe um processo até chegar ao seu chamado. A obediência está escrito em Filipenses 2:8. A mesma se humilhou, se tornou-se obediente até a morte de cruz. Eu não preciso nem falar, mulher, né? Jesus é o maior exemplo de obediência. Jesus é o maior exemplo de ter cumprido o chamado dele. Qual o chamado dele? Salvar o mundo? Também. Mas o chamado principal de Jesus é ser fiel ao Pai, ser obediente ao Pai. A obediência ao Pai levou ele na cruz. E graças a Deus nós estamos aqui porque alguém obedeceu. Porque ele obedeceu ao Pai, ele cumpriu todo o chamado dele. E nós estamos aqui como resultado dessa obediência. O segundo tópico que eu quero falar é sobre treinamento. Você recebeu seu chamado? Você é obediente ao chamado? Tem uma outra etapa aí. O treinamento. Quando você decide seguir uma carreira, você não vai de qualquer jeito. Você, como eu, vai para uma faculdade para aprender que é a profissão, para estudar, para se formar. E com Deus é a mesma coisa. Os homens da Bíblia foram formados antes de cumprir seu chamado. Ninguém chegou ao chamado de qualquer maneira. E nós temos um bom exemplo disso. Em 1 Samuel 16:11, perguntou Samuel a Jessé:
acabar seus filhos? Respondeu eles: ainda não. Um moço mais jovem apacentando as ovelhas. Davi foi um exemplo disso. Davi recebeu um chamado aos 17 anos, mais ou menos. Mas ele cumpriu no dia seguinte? Não, ele voltou para o campo. E foi treinado, cuidando das ovelhas de seu pai. Foi por isso que ele conseguiu matar o gigante. Porque ele passou pelo treinamento. Ele não matou o urso, não matou um leão. Então ele se sentiu capacitado, lógico que com o poder de Deus, porque você pode ter conhecimento, mas você precisa ter a presença de Deus para fazer algo. Não tem como realizar o chamado só com conhecimento. O conhecimento, ele casa com a presença do Espírito Santo. Você se move através do Espírito. E Davi foi esse exemplo. Ele conseguiu porque tinha um treinamento. Eu vou abrir um parênteses aqui. Moisés é um outro exemplo disso. Moisés, antes de libertar o povo do Egito, antes de Deus dar a missão, a tarefa, você que te chamei para libertar o povo. Mas antes disso, onde que ele foi? Ele foi para o palácio. Ele foi ser treinado no palácio. No palácio ele aprendeu como guerrear. No palácio ele aprendeu a usar as armas certas. Os anos se passaram. Ele foi para onde? No deserto. Para quê? Para cuidar das ovelhas do sogro. Eu quero te convidar a estar disposto ou ir para o palácio ou ir para o deserto, mas quer ser treinado antes de começar seu chamado. Eu quero desafiar você a dizer: sim, Senhor, eu aceito seu chamado, sou obediente, quero ser obediente, mas eu também quero passar pelo treinamento. Eu recebi meu chamado com 17 anos e eu glorifico muito a Deus, porque até hoje eu estou sendo treinada. Até hoje eu tenho que vir a ser treinada na minha casa pastoral. Então eu quero te desafiar a dizer sim pro chamado do Senhor. Mas existe um terceiro tópico: o tempo da espera. Eu fui chamada com 17 anos, mas eu ainda estou sendo treinada para no dia certo eu cumprir o chamado que ele quer. Davi foi chamado aos 17. Ele foi o rei aos 18. Ele foi o rei aos 19. Não, ele foi o rei aos 30 anos. Ele passou um tempo de espera. E detalhe, nós só temos a palavra. Um dia Deus falou: olha, eu quero te usar. Eu quero que você seja um missionário. Eu quero que você seja um pastor. Mas Davi, ele recebeu a unção. O óleo caiu. Você já pensou? O óleo cai na sua cabeça e você esperar anos para cumprir o chamado? Você esperou anos para cumprir o chamado dele. Então, glorifica a Deus, porque você e eu fomos chamados para cumprir um propósito. Tanto Jesus quanto Davi esperaram. Jesus, sendo como Deus, já poderia ter começado a curar, libertar, salvar ainda na infância. Mas ele esperou até os 30 anos para começar o chamado. Por que tanta pressa para começar algo que está em Deus, não está em você? Eu já falei isso e vou repetir. Depende de você, você pode fazer algo? Não depende dele. O seu papel e o meu papel é: sim, obedeço, sim, vou ser treinada e sim, vou esperar o tempo perfeito. E ser fiel àquilo que Deus te chamou. Em você temos o privilégio de receber o chamado, de sermos obedientes, de poder ser treinado por Deus e viver a plenitude do chamado. Eu quero convidar você hoje a dizer sim para o Senhor. Não só um sim, sim, eu vou para as nações, não. Antes de você ser missionário, antes de você ganhar as nações, se ganhe primeiro. O primeiro campo missionário que eu tenho que ganhar é a Andréia.
Eu não tenho que ganhar as nações, eu tenho que ganhar a Andréia primeiro, depois eu ganho família, depois eu vou atrás com confins da terra. Mas o primeiro campo missionário que você tem que ganhar é você. Através da sua formação, através do seu conhecimento, através do Espírito Santo. É Ele que te forja, é Ele que te forma para cumprir um propósito. Amém? Eu quero por você. Você que está disposto a cumprir um chamado dele. Ser fiel. Se você tem chamado para intercessão, você não vai por louvor. Graças a Deus, o meu chamado não é louvor, é intercessão. Falei que do pessoal, eu não canto bem. Se eu cantava, todo mundo sai correndo. Né? Quem tem chamado sabe o seu lugar. Meu lugar é intercessão, já está muito bom. Descubra o seu lugar. Descubra aonde Deus te quer. Não onde você quer, onde Ele quer. E você vai viver algo poderoso. Quero orar por você nessa hora. Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos chamou. Obrigada por esse privilégio. Não foi um líder que me chamou. Não foi minha mãe que me chamou. Foi o Senhor que me chamou. Naquele domingo de manhã. Naquele culto missionário que eu nunca esqueci. Ali o Senhor me chamou. Mas eu não sabia que isso aqui é algo muito mais do que missões. Oh Pai, chame cada um nessa hora, Senhor, convoque cada um nesse momento. Que ele seja chamado por Deus para cumprir um propósito, para ser fiel ao seu destino profético. Eu quero declarar que o Senhor vai revelar nesses dias o dom profético que você tem, o dom redentivo que você tem, o seu chamado. E você vai poder ter o privilégio que eu tenho de ser treinada, de ser moldada, de esperar o que Deus quer. Se Deus quer que você vá para as nações, vai estudar, vai entrar numa faculdade, vai fazer aquilo que Deus não pode fazer, mas você pode. Eu quero declarar, eu tenho um chamado que é maior que a minha vida, que é maior que os meus sonhos, que é maior que os meus objetivos. Oh Deus, chame cada um nessa hora. Eu quero declarar um tempo de treinamento, um tempo de obediência e um tempo de espera para cumprir o seu chamado. Aleluia, que Deus te abençoe. Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho